E os gêneros dissertativos? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gêneros textuais dissertativos. E desde já eu preciso dizer que, embora seja o gênero mais importante, como eu disse algumas aulas atrás, para você estudar e tudo mais, porque é o mais pedido, né, no Enem, por exemplo, a sua nota vai depender disso, normalmente são os gêneros menos lidos pelas pessoas. A gente costuma ler muito gêneros narrativos, a gente gosta muito de contação de histórias, ou a gente gosta muito de gêneros injuntivos, né? Bula de remédio, cardápio, porque são coisas mais utilitárias, né? Você está precisando dela na hora e você usa, não é verdade? Mas os gêneros textuais dissertativos são os que você vai mais precisar para executar uma boa prova no Enem. Então, bora lá estudar isso porque é muito importante. Bom, e quais seriam esses gêneros textuais dissertativos, ou seja, esses que defendem opiniões ou que simplesmente apresentam temas? Vocês lembram o primeiro tema que a gente começou a estudar aqui nos nossos vídeos? Volta lá atrás, no primeiro vídeo. Sim, a gente estava falando sobre pesquisa. Pesquisa é um desses gêneros, ou melhor, é um gênero textual que explora mais o texto dissertativo do que outros, claro. Em alguns momentos ele vai usar uma descrição aqui ou ali, né, para descrever algum aspecto do tema que está sendo discutido, não é verdade? Ou talvez ele entre em algum momento fazendo alguma narração, se for preciso, não é verdade? Mas, de modo geral, as pesquisas, os trabalhos científicos vão se utilizar da linguagem dissertativa, tá? Em alguns momentos somente para apresentar temas, em outros para exatamente defender opiniões. E quais são as pesquisas, os tipos de pesquisa que a gente conheceu, ou que a gente chamou de comunicação científica? Lembra aí? Tese, não é verdade? Que é o produto final de um tempo de doutorado. A dissertação, que é o produto final de um curso de mestrado, não é? Tem a monografia, que é o produto final, normalmente, né, se entrega ao final de uma graduação, né, dos primeiros 4 anos aí de faculdade, né? Algumas duram 3, outras duram 2, não tem problema. Mas tem também o artigo, sim, um artigo científico ou um artigo de blog, tá? Tudo isso são textos dissertativos, são textos que estão defendendo uma opinião, que estão colocando ali, apresentando ali algum tema importante. Ah, mas os científicos são mais importantes do que aqueles que estão lá escritos num blog. Sim, do ponto de vista científico, ele é mais relevante para você fazer uma pesquisa, apresentar algum tema e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui é que, do ponto de vista da função social de um texto dissertativo, o texto de um blog também né? Tem vários blogs por aí defendendo várias coisas, né? Tem blogs falando sobre ufologia, né? Objetos e extraterrestres, ou blogs sobre política, né, defendendo socialismo, liberalismo, anarcocapitalismo, comunismo e coisas do tipo. Tem blogs defendendo o feminismo, né, blogs discutindo feminilidade, outros discutindo Bíblia, cristianismo, outras religiões, outros discutindo masculinidade, enfim. Tem N temas que são colocados aí dentro de blogs para poder se discutir sobre o assunto. A gente pode até entrar em alguns deles aqui daqui a pouco, para a gente conhecer como é que funciona, né, a argumentação e tudo mais. Mas, de modo geral, existe a apresentação de um tema, né, uma introdução ao tema, depois vem um desenvolvimento daquele tema, né, discutindo aquela opinião ali, e por fim, uma conclusão onde normalmente o autor apresenta uma possível forma de resolver o assunto. Isso eu estou falando sobre artigos de opinião. Os artigos científicos, como a gente estudou nos últimos vídeos, né, ele apresenta primeiramente um resuminho, né? Normalmente tem uma introdução ao tema, ele apresenta a metodologia que foi utilizada, por isso que ele entra com alguma descrição aí no meio, né?
um texto descritivo aí no meio também, ele apresenta a metodologia que foi utilizada, depois ele apresenta os resultados da pesquisa e, por fim, ele apresenta uma conclusão a que se pode chegar com aquilo ali. Tá dando para entender aí a diferença entre um artigo de opinião que eu posso colocar num blog e um artigo científico? Massa, não é? Outra coisa que a gente conversou nos últimos vídeos que a gente viu sobre pesquisa foram os livros, né? Temas de pesquisa podem virar livros, mas também livros podem ter outros assuntos. Você não precisa ser um pesquisador, ser um acadêmico, para você poder escrever um livro a respeito de alguma coisa. Então você encontra vários livros aí de não ficção, ou seja, livros que não são romances, que não estão contando historinhas, mas que estão dissertando, ou seja, comentando sobre algum tema ou defendendo alguma opinião sobre diversos assuntos. Tem assuntos sobre o amor, tem assuntos sobre hábitos, né? Tem assuntos diversos aí que se discute, né? Assuntos filosóficos, assuntos sobre política, enfim, tem vários assuntos que podem ser discutidos em um livro. Normalmente um livro de não ficção é um livro que está trabalhando um gênero textual de tipo... Isso, é um gênero textual de tipo dissertativo. Deu para entender aí? Massa? Gostou do vídeo? A ideia aqui foi fazer um vídeo bem rápido mesmo, tá? Mas para poder te introduzir nessa ideia dos gêneros dissertativos, e no próximo a gente vai trabalhar um pouco mais essa ideia de um artigo de opinião, para que você possa aprender a organizar melhor o seu texto, quais são as partes de um texto, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, como que eu posso preparar isso? Como que eu posso produzir um bom texto para poder arrasar no Enem? Então, nós vamos conversar sobre isso. Ou, se você quiser, né, deixar a sua marca no mundo, criar um blog para você colocar suas ideias, isso é importante também, né, você aprender um pouco mais sobre como preparar um texto, um artigo de opinião. E é sobre isso que a gente conversa no nosso próximo vídeo. Gostou? Tem dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai te responder. E não esquece de compartilhar com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, valeu!